Outro jogador que nós vamos trazer aqui para ouvir, olha, o Júnior Santos. Ele falou sobre o planejamento nessa pausa para melhorar a forma física e poder brigar pela titularidade do Galo. Quero saber que esses dois aqui vai brigar pela titularidade com a chegada do Dudu. Olha o que o Júnior Santos disse. Verdade, Dudu, muita qualidade. Mas isso é bom, eu vejo com os meus olhos para o grupo, a gente ter jogadores de alto nível, né? Temos grandes competições aí para disputar, então tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, né? Temos aí a Sul-Americana, então vamos precisar de todos, né? E sobre a adaptação física, com o Atlético a gente tem algo montado para que eu possa evoluir ainda mais na força, na parte explosiva, nas minhas condições físicas também. Sabemos que não é a mesma coisa, né? Vamos entrar de férias, não é a mesma coisa de estar treinando no clube, mas eu vou buscar treinar bastante para estar bem preparado para quando eu voltar poder deslanchar aí de uma vez com a camisa do Galo. Deslancharás, turma. Titular? Acho difícil, hein? O Júnior Santos, quando ele veio, o torcedor montou o seu time, o Júnior Santos era titular. Era porque não tinha ninguém também, né? Mesmo com o Coelho de Rony. Não. Sim, hoje, janeiro, chegando... Esquece o que eles já fizeram Mas agora. Mas ele chegou primeiro, né? Ele chegou primeiro. Esquece o que eles fizeram. O pessoal estava lá nos Estados Unidos, ele chegou aqui. E aí o Atlético já tinha perdido no ataque, tinha perdido o Vargas, tinha perdido o Kardec, tinha perdido o Cadu. Tô falando de opções que tinha, gente. Não tô falando para comparar jogador, não. Opções ofensivas. Uhum. Aí o Atlético estava nos Estados Unidos, ele chega. Não tinha Coelho e Rony ainda, tinha? Não, eles chegaram logo depois. O Coelho e Rony chegaram logo em seguida. O Júnior Santos foi o primeiro. Mas eu digo assim, Júnior Santos vindo do Botafogo, Coelho vindo do Atlético Paranaense e Rony vindo do Palmeiras. Vamos lembrar, esquece o que eles fizeram nesse primeiro semestre. Chegaram no Galo. Quem que é titular dos três? Júnior Santos pela campanha de 2024. Claro, Júnior Santos. Coelho veio de um time rebaixado, com todo respeito, que fez um bom campeonato, mas veio de um time rebaixado. Rony era reserva no Palmeiras. Júnior Santos era artilheiro da Libertadores, mesmo oscilando, porque ele teve uma lesão, ele oscilou entre titular e reserva no Botafogo. Ele fez o gol do título em cima do próprio Atlético. O Júnior Santos era titular, era ele e o Hulk mais quanto que dá? Mais 9 no time. Misericórdia. Era ele, só que ele começou, primeiro jogo dele entrou até rabiscando, teve uma participação assim, ofensiva, ativa, e aí logo em seguida machucou, aí teve problemas de lesão, e aí voltou, depois teve mais um probleminha, e agora que ele começou a engrenar a parte física, tecnicamente, ele ainda não entregou o que se espera. No último gol, ele fez até um gol bem Júnior Santos, que foi com aquela transição rápida, aquele contra-ataque, e ele acelera, né? Aceleração, é muito explosivo o jogador, e faz o gol. Ali, ele deu uma esperança para o torcedor, olha, depois da parada, com mais 15, 20 dias de treino, Júnior Santos pode voltar a ser aquilo que o torcedor espera. Hoje ele é banco, mas se ele jogar aquele Júnior Santos do Botafogo, aí a briga vai esquentar, Sérgio. Mas eu acho que dor de cabeça boa pro Cuca. Mas são jogadores, a gente tá citando aqui basicamente Júnior Santos, Coelho e Dudu, tá? São jogadores, pra mim... E Rony. O Rony também, mas eu acho que o Rony cai um pouco mais como segundo atacante, não? Enfim. O Rony, no último jogo, por exemplo, ele jogou de ponta esquerda, que é a posição do Júnior, do Coelho, que o Scarpa também faz. Mas são jogadores, eu acho que são jogadores tão diferentes. Sim. São características tão diferentes, e aí depende do que o professor tá querendo em determinado jogo. Eu acho que destes 4, o Coelho é o que tem mais capacidade defensiva. E eu gosto muito dessa jogada que ele faz de fora para dentro. Acho que ele é muito capaz de fazer isso. Acho que ele tem essa facilidade. O Júnior Santos para mim, aceleração contra um. O Dudu, ele é um jogador muito técnico que é capaz de dar esse último passe, né? Como o nosso grande Gomide fala. Esse passe vencedor, essa assistência. Vencedor. Essa assistência, um beijo na boca do Gomide. Beijo, Gomide. Essa capacidade técnica que o Dudu tem, nenhum dos outros 3 tem. E o Rony, eu acho que é um pouco de tudo, né? Um pouco de
de agressividade, há um pouco de técnica, é um cara que tem ali uma margem de finalização maior que a dos outros também. Mas eu acho que são jogadores completamente diferentes. Eu acho que depende muito do adversário. O Atlético, para esse lado esquerdo, eu acho que ele tá bem servido. Mas eu vejo aí, voltando o assunto para o Júnior Santos especificamente, eu vejo o Júnior Santos como um jogador hoje, e aí o pessoal vai brigar comigo, de segundo tempo, gente. De tentar puxar uma transição ofensiva, de puxar um contra-ataque. Um Atlético já vencendo o jogo, você põe o Júnior Santos ali para obrigar o lateral direito e o zagueiro pelo lado direito a ficarem um pouco mais postados, porque sabe que ele vai correr por aquele lado. Então eu vejo o Júnior Santos hoje no banco atuando mais no segundo tempo. Eu vejo o Dudu e o Coelho, inclusive, à frente dele, viu? O Cuca tá ficando com boas opções. Quando fala de elenco do Galo, e aí existiu até uma cobrança aí, o que não pode cobrar é ataque, CJ. A diretoria fez bons movimentos. Porque, cara, Hulk, Coelho, Júnior Santos, Dudu, Rony e o Bernard não entrou aqui, nem nessa listinha aqui, quem tá nas plataformas visuais, o Bernard nem tá aqui. Você tem o Bernard, que não conseguiu também ainda engrenar. Além deles, ainda tem 3 jovens, que é o Cadu se recuperando, Caio Maia também se recuperando e o João Marcelo, que é uma expectativa vindo do Guarani, um jogador também muito jovem. Resumindo tudo isso, hoje, titular Coelho, Hulk e Rony. E Scarpa, pra mim. O Scarpa. Aí eu acho que existe uma briga hoje de Rony, Dudu e Júnior Santos pra levar essa 4ª posição.